normalmente, quando as pessoas procuram a religião, elas vêm de alguma crise. Às vezes elas estão, poxa, se sentem sozinhas, estão num momento difícil da vida delas, ou mesmo estão querendo ser mais produtivas no trabalho. Como foi esse seu processo para você se tornar monja? Como é que foi para chegar Foi até um hoje? processo trainee, né? Foi um processo de trainee, porque a gente sempre olha o mundo corporativo, né? A nossa referência global, sempre é essa. global. É global. Tá Benefício certo, global. Tá certo. Uhum. Olha, eu vou dizer assim, espiritualmente eu sempre tive uma busca. É mesmo? Sempre. Desde criança eu atormentei meus pais por conta disso. Eu sempre fui muito inquieta, eu não conseguia compreender o que era a vida. Eu fazia essa pergunta o tempo inteiro, o que é isso? Mas para que a gente está aqui? Qual é o sentido disso? E eu sempre busquei eu sempre busquei essa resposta, na verdade. Certo. Aí eu vivi, fui estudar, fazer faculdade, casei, tive filho e a coisa ficou um pouco dissolvida. Uhum. Mas aí a vida começou a tomar aquele rumo cotidiano de novo. Certo. E aí começou aquela de novo bater essa pergunta, não faz sentido, por que isso, por que isso, por que isso? E aí eu comecei a buscar de novo essas respostas, só que aí eu comecei a buscar efetivamente, que já era uma adulta, já não dependia dos meus pais para eles me levarem para isso ou para aquilo. Uhum. E eu comecei a buscar mesmo essas perguntas, essas respostas. Até que um dia eu estava numa crise de vida mesmo. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida e eu estava vendo tudo muito com uma ótica muito negra, vamos dizer assim. Certo. Sabe, cobrando muito das pessoas, cobrando do mundo, o porquê que eu não estou recebendo, o que eu acho que eu tenho que receber. E aí foi lindo, porque eu estava nesse processo e eu estou descendo a rua Fradique Coutinho. E nessa época, isso já há 17 anos atrás, ainda não tinha a cidade limpa, então a gente tinha um banner imenso, mas imenso, de Geshe-la, que é a capa do livro Compaixão Universal, que ele está assim meio de lado com o manto, e em cima desse banner, que era onde é o Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi, que hoje eu sou a professora, Certo. era esse o centro, então tinha esse banner e em cima estava escrito assim: mude sua mente, mude seu mundo. E aquilo me impactou. Eu falei, eu estou tentando tudo, menos isso. Eu parei o carro na hora, peguei o celular, liguei. Tinha um número, eu liguei e falei, como começa? Aí a pessoa que me atendeu disse, olha, amanhã vai ter uma aula a tal hora, você não quer vir? Eu falei, quero. Aí eu fui. E eu ouvi uma aula. Olha. E aquilo começou a fazer sentido para mim, porque tinha lógica. Entendi. Ele não me apresentava um dogma. Ele não me dizia faz, porque tem que... Faz. Ele me dizia faz, porque se você fizer vai acontecer isto, isto e isto. Porque isto não está acontecendo por causa disto, disto, disto. E eu, cara, que óbvio. Eu me lembro muito disso. Eu ficava o tempo inteiro dizendo, que óbvio, como que eu nunca pensei nisso? Certo. Que óbvio, como eu nunca pensei nisso? Uhum. E aí eu nunca mais saí isso agora. Eu contar o fim da história não precisa, né? Mas Monja, só pra gente explorar isso, porque isso é muito interessante. Você foi aprovada no processo seletivo para ser monja? Como é que foi esse processo então eu sei que é uma coisa mais prática. Não, porque assim, é curioso, muito curioso, né? Porque a gente imagina como é que foi o processo, porque imagina você contando para sua família, poxa gente, então vou virar monja agora, obrigado, vou agora embora. Então vamos continuar. Então aquilo para mim me instigou muito e eu comecei a ver a lógica do ensinamento de Buda. E eu comecei a colocar em prática. Esse é o ponto principal. Eu falei, eu vou tentar. E comecei a dar certo, é óbvio. Como vai dar certo para qualquer um que tente. Não é porque deu certo para mim. Vai dar certo para qualquer um. Tanto que Geshe-la diz, as instruções dadas neste livro, ou qualquer livro, isso está no budismo moderno, são métodos científicos. E é um método científico, que ele ensina passos e métodos que a gente colocando em prática vai obter o resultado que ele nos diz que nós vamos obter. E eu comecei a fazer, é claro, e minha vida começou a melhorar. Muito. Não começou a melhorar pouco, começou a melhorar muito.
E eu falei, não saio daqui nunca mais na minha vida. Eu não quero nunca mais me afastar disso. Tá certo. Porque eu comecei a experienciar uma paz, uma felicidade, uma alegria, um contentamento, que eu não estava tendo. Olha. E aí eu continuei. E aí teve uma vez em que o centro não estava tão bem, as pessoas começaram a se afastar um pouco. E eu dizendo, mas gente, como assim? E aí eu estava correndo o risco do centro fechado, o centro de São Paulo fechado. Eu falei, caramba. Não, aí eu falei, fui para mim e falei assim, não, eu não posso perder isso, não dá. Eu preciso desse negócio aqui, eu preciso disso, eu não posso perder. E aí eu falei, eu vou mostrar para essas pessoas o que elas têm que fazer, eu vou me ordenar. Olha. É isso que eu tenho que fazer, eu vou mostrar para elas que isso é a vida. Uhum. Isto é, nessa época eu já estava separada há muitos anos. Claro. E eu já tinha uma vida mais, não vou dizer solitária, porque não é solitária, mas... Dedicada. E aí eu falei, não, eu vou me ordenar porque esse é o caminho. Uhum. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que mostrar, é esse exemplo que a gente tem que dar. É isso. E deu mesmo. Uhum. E aí deu certo, então foi isso. E eu, Isso. então, tomei essa decisão. E monja, eu imagino que você teve que quebrar na sua cabeça ali falando de mente, muito paradigma que você tinha antes, né? Imagino que você teve que... Coisas que você acreditava no passado, que a gente acredita na sociedade, que são felicidades, que é ter bens materiais, que é, poxa, subir de cargo, ou, enfim, comprar uma casa nova, que trazem felicidade momentânea. Você teve que mudar a sua cabeça para encontrar um outro tipo de felicidade. O que foi mais difícil para você desapegar nesse processo, monja? Eu não vou dizer para você que eu me desapeguei de tudo. Então, Claro. Tanto que eu te falei, eu sou uma pessoa comum. Uhum. Eu ainda sou muito dedicada à minha família. Eu sou muito dedicada aos meus Certo. filhos, aos meus netos, à minha mãe. Uhum. Eu cuido muito deles, eles estão presentes na minha vida. Perfeito. Então, isso é algo que, por enquanto, é uma coisa que eu não tenho a intenção de abandonar. Eu preciso deles assim como eles precisam de mim. Perfeito. Então, eu continuo cuidando deles desse jeito. Uhum. Então, talvez esse seja um ponto. Mas essas outras coisas, Léo, elas vão se desmanchando por si só. Não tem... Porque, assim, tem uma outra coisa que eu acho maravilhoso no budismo, pelo menos no budismo Kadampa, Uhum. é que a gente tem que ser muito gentil com a gente. Uhum. Então, a gente não tem nada para tirar a fórceps. O que a gente tem é que conquistar determinados estados mentais. E quando você conquista determinados estados mentais, tem coisas que já não fazem mais parte desse estado mental. Uhum. E aí aquilo começa a ser exatamente o oposto. Não tem felicidade, começa a ser um peso. Verdade. Começa a ser, o que eu estou fazendo aqui ainda? Por que eu ainda estou insistindo nesse caminho? Verdade. Por que eu... E aí você abandona com alegria. Você fala, chega, não vou ficar mais dando murro em ponta de faca, não quero mais isso. Uhum. Né? Uhum. Eu quero esse apaziguamento. Mas isso é gradual e é de cada um tem seu tempo para isso. Sim, sim.